Eu sou a Mayara Tavares, astróloga e cristaloterapeuta. Eu sou a Val Vilgues, astroterapeuta especialista em carreira. E esse é o Pó de Lua, um bate-papo guiado pelo céu. Um pó de lua para iluminar a alma. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Pó de Lua. E nessa semana, com a lua nova em Peixes, a gente também já está nesse sol em Peixes desde o dia 18, então 18 de fevereiro. Então, toda essa energia aí fluindo em Peixes. Eu estava até comentando aqui com a Maia antes de a gente começar a gravar, que quando eu começo a falar da energia pisciana, e isso até é natural, eu observo às vezes num mapa que tem muito Peixes, eu vou mergulhando fundo, assim, eu tenho que voltar com o meu Capricórnio e com o meu ascendente em Touro para me assegurar nesse planeta Terra, porque senão eu vou bem longe. Como é que é para ti essa energia de Peixes, Mai? Val, eu também dou uma bela viajada quando se trata de peixes, porque, para mim, peixe está falando de sonhos, né? De todo esse universo psíquico que a gente ama de paixão. Então, é como se a gente tivesse ali a licença poética para viajar e sonhar. Quando eu vejo peixes, eu penso em sonhos. Então, para mim, é bem por aí. Tem uma energia que para mim traz muito das fadas. Depois eu vou abrir aqui o livrinho quando a gente vai fechando esse episódio de hoje para a gente ver qual é a fada que a gente pode nesse dia de hoje que está sendo feita a gravação e ao longo dessa semana aí se conectar. Vocês podem conferir onde é que está 1 grauzinho de Peixes aí no mapa de vocês. E para mim essa energia pisciana, que também tem tudo a ver com sonhos, vidas passadas, karmas, ele nos traz uma energia de muita espiritualidade também. E muitas vezes eu percebo quem tem muito essa energia do Peixes no mapa, ou vem do Nó do Sul Peixes, que é o padrão de alma que a pessoa traz para essa vida, né? Bastante conexão com a espiritualidade, muitas vezes uma mediunidade, uma hipersensibilidade, como diria o Pietro Baldi. Eu sei que muitas pessoas falam sobre essa questão da mediunidade que todos nós temos, mas, obviamente, como a gente aqui acredita muito nessas questões kármicas, né, Mai? Trabalhamos com mapas kármicos. Quando a gente traz isso já nessa bagagem de alma, a gente já vem com alguns créditozinhos, com algumas questões já um pouquinho mais avançadas para essa vida atual. Então, essa semana até, se eu viajar muito, daí tu me corta, tá, Mai? Pode deixar comigo. Essa semana eu estava até comentando com uma cliente que me perguntou sobre o mapa ter a mesma potência, todo mundo ter a mesma potência no mapa. Não acredito nisso, porque assim, a gente vai vir com os créditos e com os débitos de vidas passadas e temos aprendizados a fazer aqui. E muitas vezes um mapa que vem com muitos créditos também não quer dizer que vai fazer muito bonito nessa vida, não. Porque a gente segue nesse aprendizado, nesse desenvolvimento, nessa transformação. Então, não adianta a gente também vir com uma mala maravilhosa para essa vida, super recheada de bons feitos. E aí, o que a gente está plantando hoje, que é o que a gente vai colher amanhã? Então, o quanto é importante a gente poder estar atentos ao plantio diariamente, porque não é porque a gente estava com a vida ganha lá atrás que a gente veio já com os créditos, pode ferrar nessa vida e achar que está tudo ok. Ação e reação. E essa casa 12 do Peixes, para mim, traz muito essa conexão com os karmas, os dharmas, e muitas vezes o Peixes bota aquele véu, né, da ilusão para fingir para si mesmo que está tudo ok. Então, vamos ficar atentos com esses auto-boicotes, que muitas vezes o próprio Peixes netunianinho aí, ele não consegue ver o quanto ele também é bom, o quanto ele já tem feitos e o quanto ele pode se apropriar de si mesmo, porque a gente pode ser bom, mas não precisa ser bobo. Misturei tudo no caldeirão aí, mas acho que deu para ficar claro, Mai, agora dá uma traduzida aí. Eu acho que peixes, essa dinâmica da energia de peixes, por ser também um signo de água, eu penso muito naquela água que evapora, vai se misturando, né? Se misturando com o ambiente, com o campo das outras pessoas, e vai penetrando, por isso se conectando com
tudo aquilo que a pessoa sente. E muitas vezes isso faz com que exista uma dificuldade, esse lado nosso que tem dificuldade de impor limites, de dizer não, afinal de contas, se a gente sente, se conecta com o sofrimento da outra pessoa, como que a gente vai negar um pedido de ajuda, às vezes mesmo sem poder? Só que a gente tem que lembrar que nós somos os primeiros que precisamos nos estender a mão, senão a gente desfragmenta. Se a gente estende um braço sem estar integrado, sem estar inteiro, a gente se desfragmenta e não consegue se ajudar também. Então, eu tenho peixes no meio do céu e vejo que é uma energia que eu vim para trabalhar com essa energia, desenvolver, mas sem esquecer do lado oposto dessa energia, que é virgem. Então, eu penso muito nessa coisa do discernimento, para a gente não entrar nessa neblina pisciana, que não deixa a gente enxergar direito, que faz a gente ficar ali encantado pelo canto da sereia, sabe assim? E sem colocar esse crivo do discernimento. E sim, não é nenhuma coisa, nem é só virgem, nem é só peixes, é conseguir integrar essas duas energias. Então, acredito sim, Val, que a astrologia kármica, ela dá essas ferramentas para a gente identificar quais são as matérias que a gente tomou recuperação ali na escola, né? Quais são as oportunidades que a gente tem de desenvolver um pouco mais. E para mim, de nada adianta todo esse universo psíquico, toda essa sensibilidade, toda essa compaixão e empatia que peixes têm uma facilidade de sentir se ele não coloca em prática, né? Então, por isso, o oposto dele tem que ser um signo ali que vem organizando toda essa coisa lúdica dos sonhos, né? E eu acho que a gente está entrando num ano de 2023 que vamos ter possibilidades enormes de concretizar os nossos sonhos, com Saturno entrando no signo de Peixes, né? Então, esse é um planeta que fala assim, como o fiscal interno, vira e fala assim, que legal, Val, que legal, Mayara, vocês têm uma super mediunidade, sensibilidade, estão fazendo o que com isso? Sabe assim? O que vocês estão fazendo, né? Qual é o impacto que vocês sentem que estão conseguindo de fato causar, né, no coletivo, nesse todo que vocês fazem parte? E eu estou falando para a gente porque estamos todos conectados, então é nós duas, mas imagina esse fiscal dentro de cada um de nós, né, nos questionando e falando, bom, e aí, né, tá esperando o quê para poder estruturar essa vida dos sonhos? Então, sinto que esse é um ano portal, né, que a gente vai ter essa possibilidade de se conectar com esses sonhos e trazer eles para a nossa realidade. Claro que com disciplina, com a mão na massa e fazendo acontecer, porque nada vai cair do céu. E com muito cuidado para não ser você mesmo, seu próprio canto da sereia, né? Isso é muito importante, a gente usar do discernimento e do nosso conhecimento para isso. Muito, essa questão do canto da sereia eu acho fundamental. Eu sou tão apaixonada por essa energia de peixes. Aí daqui a pouco alguém vai comentar aí, pô, ela é apaixonada por todos. Na realidade, sim. Mas os signos de água, né? Eu venho dessa energia pisciana, então eu preciso trazer também essa assertividade, essa organização, essa racionalidade do virgem que está lá na outra ponta, como a Mai colocou muito bem. E não vim capricorniana por nada, né? Para não ficar ali me perdendo aí em outras galáxias, em outras dimensões a todo momento. E aí até anotei alguns pontos aqui que eu sempre gosto, enquanto a Mai vai falando, eu vou me inspirando também para as minhas falas, né? Essa questão da simbiose, o quanto é importante para quem tem um Netuno, um Peixes, né, potente no mapa, cuidar para não se tornar muito Maria vai com as outras, cuidar para não perder até a noção do próprio corpo, que muitas vezes as pessoas são tão mediúnicas, elas têm tanta potência nessa questão espiritual, que às vezes têm dificuldade de acoplar essa alma até no próprio corpo. Então, muitas vezes não entendem exatamente o que acontece e não tem tanta abertura para a espiritualidade. Não estou dizendo o que é certo, o que é errado, mas muitas vezes passam por algumas questões até físicas, até em questões assim de sono desregulado, ou tem muitos sonhos a ponto disso perturbar o sono restaurador, ou muitas vezes entram nos lugares e começam a se sentir mal. Eu passei por muitos desafios nesse sentido, de sentir aqui o terceiro olho como se estivesse girando, de começar com visão dupla, de ter uma certa dificuldade de ficar nos ambientes, ter que sair, me recolher para poder restaurar a energia. E eu comecei a achar que
nossa, eu estava com algum problema sério em relação a isso. E quando eu comecei a me apropriar dessas questões, dessas leituras, e até em terapia mesmo, né? Comecei a perceber que, opa, é a minha sensibilidade que precisa ser vista, que precisa ser olhada. E muitas vezes as clientes chegam também nos atendimentos questionando o que seria isso. Obviamente aqui, vamos pegar o virgem que está lá na outra ponta, ninguém pode descartar a questão médica, de exames, de verificar no corpo físico o que está se passando, o que está acontecendo, senão as gurias falaram ali que é a minha mediunidade. Calma lá, temos que ter essa responsabilidade. Então, É o discernimento, né, Val? Que eu acabei de falar. É o discernimento que eu falei, né? Nem só ciência, nem só espiritualidade, é os dois, né? Exatamente. Então, conectar tudo isso e perceber que também nem tudo está tão errado assim, ou nem tudo também tem a ver só com a questão física, porque muitas questões a própria espiritualidade está nos trazendo um chamado para a gente poder se olhar com responsabilidade, o Saturnão aí, né, trazendo essa responsa para a gente olhar para essa espiritualidade também que precisa ser trazida para a Terra e não só ficar divagando sobre ser espiritual, fotografar lá com o tapetinho da yoga e tal, nada contra isso, mas que a gente possa praticar mais daquilo que a gente também está postando, está falando, fazer mais a partir dessas compreensões que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, que a gente poste também, tá tudo certo, tudo ok, é lindo. Inclusive, eu quero fazer uns videozinhos aí. A Mai sempre me inspira ali com aqueles da yoga dela lá. Eu tenho que fazer uns para mim. Mas não é só sobre isso, gente. É sobre a gente também ser profunda naquilo que a gente está trazendo em palavras. E isso a gente conversa muito entre nós, né? Que muitas vezes assim, elas estão ali e falam, e coisa, será que estão praticando? Cada um dentro do seu quadrado, das suas possibilidades, mas que a gente possa, através dessas almas que também são antigas, porque a gente não nasceu ontem, né? E a gente não veio aqui a passeio, que a gente possa se apropriar dessas energias para a gente poder fazer bonito e legal, porque tá todo mundo aqui nesse corpinho emprestado aqui por Deus por um certo tempo. Então, que a gente possa realmente buscar aquilo que está vibrando aqui dentro da nossa alma e poder fazer essa diferença não para os outros apenas, mas para nós mesmos. No momento em que a gente transforma o nosso mundo interno, a gente está transformando o mundo inteiro, porque isso está ressoando para o universo, essa energia que a gente está trazendo. Me empolguei demais, será? Não, tô achando até que esse episódio tem que ser mais longo, Val. Você vai falando, vai vindo tanta coisa que eu acho importante falar, sabe? Porque é nesses signos de água que a gente tem que se aprofundar mesmo. Olha como é interessante a casa 12 ser a casa de peixes, né? Dentro dessa casa também tem as nossas crises, os nossos inimigos ocultos, que são nossos medos, nossas inseguranças. E quantas vezes a gente espera uma crise para se conectar com o nosso poder espiritual? Quantas vezes a gente só vai lembrar de orar, de agradecer, quando a gente está passando por uma situação difícil? Eu tenho um diagnóstico de lúpus ali, que virou a minha vida de cabeça para baixo. Minha lua está lá em Virgem, né? E o meio do céu em Peixes. Eu tenho esse super aprendizado de cuidar não só da minha saúde física, mas da psíquica também. Então, na prática, eu tive que entender isso que você acabou de falar muito bem: o que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo. A gente não pode achar que a gente está separado de uma coisa ou de outra. Então, não é postar a foto para inglês ver. Tem aquela frase: não adianta fazer yoga e não dar bom dia para o porteiro, né? Então, o Peixes é um signo mutável, assim como o Virgem, porque os mutáveis, eles buscam aperfeiçoamento. Assim como o Virgem busca aperfeiçoamento na matéria, então ele precisa ter a rotina, os hábitos, tudo bem organizado. Peixes quer aperfeiçoamento no ser, então é aquele 1% melhor a cada dia. Se eu tenho a possibilidade de trazer presença e ser bom naquele dia, trazer uma palavra de amor, um sorriso que seja para uma pessoa, eu preciso fazer, porque aquilo vai me fazer blindar toda aquela energia que pode estar densa e que vai refletir do lado de fora. Então, o que está dentro está do lado de fora, o que está do lado de fora está do lado de dentro, e a gente tem que começar a se habituar com isso, né, Val? E vem uma frase, assim, para mim, né, de tudo isso que você falou, que não é só sonhar o sonho, né? É construir o sonho, é sustentar o sonho. Toda vez que eu penso nesse eixo
Virgem e Peixes, me vem os médicos na cabeça. Inclusive, nas minhas consultas, eu vejo muito, né, esses eixos nos nódulos, ou no meio fundo do céu, ou forte ali no mapa, com pessoas que se enveredaram assim, para esse lado da medicina, da investigação, porque eu penso o seguinte, eu sempre uso esse exemplo, poxa, se eu quero, né, estudar muitos anos para, enfim, me tornar médica e passar por toda aquela jornada, eu tenho que ter algo que brilha ali os meus olhos, que vibra no meu coração, e esse algo às vezes é salvar vidas, né? É uma coisa muito nobre, é peixes. Mas ao mesmo tempo, se eu faço tudo isso, chego lá no plantão da madrugada, chega uma pessoa querendo uma cirurgia, querendo não, gente, precisando de uma cirurgia de emergência, eu não tenho a técnica virgem, eu vou ter que sentar e rezar, né? Levantar as mãos para o céu, porque eu não vou ser eficiente virgem naquela cura, peixes, que eu quero proporcionar. E se eu tiver só virgem, eu vou olhar para aquele ser humano ali, quase morrendo, e vou falar, esse aí não tem salvação, porque eu não acredito em milagre, eu não acredito no potencial que o amor, que a cura, que a presença tem para salvar aquela vida. Então, Peixes e Virgem é o eixo da saúde, da cura e da transformação, para mim. Que lindo! Eu estava aqui te ouvindo e os meus olhos estavam marejando já. Essa energia de peixes, nossa, como pega, como mexe, porque cada vez que a gente está gravando aqui é como se a gente estivesse também entrando nesse portal com essa energia da lua que está vibrando, né? E enquanto tu falava, eu notei aqui, creia e verás. Para mim, esse eixo, que tem tudo a ver, o do Peixes e do Virgem, essa questão da medicina, do curador, e quando a Mai fala sobre medicina, vamos além um pouquinho, né? Não precisa ser só a medicina tradicional, mas sim aquele que quer ajudar, quer cuidar, quer acolher. E talvez tu nem saiba, Mai, mas eu que venho desse eixo, Peixes, Virgem, se fosse fazer faculdade de novo, seria medicina. Olha só. Só que, né, fui pro meio da astrologia. Não me peçam, por favor, coisas clínicas ali no mapa, que tem coisa que eu nem gosto de ver. Mas eu curto olhar para mim um pouquinho, né? E aí tem um livro que eu gosto muito, que se chama Crer para Ver. E eu acho que tem tudo a ver com essa energia dessa potência desse eixo também. O Virgem, ele precisa muitas vezes ter a comprovação, a confirmação. E ele muitas vezes precisa aprender com o Peixes também, tá lá do outro lado, a crer mais, para poder ver. E aí se manifestam os grandes milagres, os verdadeiros milagres, que podem ser pequenos, grandes e potentes milagres, mas eles partem a partir daquilo que a gente acredita, porque a gente pode ter muita fé, dizer que tem muita fé, como a Mai também comentou, da boca para fora, mas daí a gente não praticar, a gente realmente não está ressoando com isso, a gente pede um milagre, mas ele não tem como chegar, porque a gente no fundo não acredita, aí ele não chega. Então não é só sobre manifestar a fé, é sobre viver a fé. E eu acho que isso é que realmente provê esses milagres. Ah, podia ficar aqui o dia inteiro. Ô, Val, é isso, né? Tem uma frase linda que fala assim: o nosso sonho também sonha a gente. Não adianta a gente ter ali um mundo ideal, essa coisa cor-de-rosa na mente, se a gente não vibra dessa maneira. A gente só vai conseguir concretizar se a gente vibrar. E, gente, vocês acham que é à toa que essa é a última lunação do ano? Será que não tem uma coisa muito especial nesse último signo do zodíaco? Para trazer todas essas águas das emoções, da gratidão, da gente se sensibilizar pelo caminho, né? Depois de uma baita travessia vivida por todos nós, e eu não estou falando só desse último ano de 2022, olha para trás, veja quem foi você em 2020, quem era você lá naquele março de 2020, quando você soube de tudo que estava acontecendo no mundo. E quem é você agora, depois de tantas transformações que a gente acabou de falar, acontecem do lado de fora, mas também acontecem do lado de dentro? O que você sente que aperfeiçoou no seu ser? Essa é a reflexão dessa super lunação que vai fechar esse grande ciclo. E aí eu abri aqui o Conversando com as Fadas, e aí estou trazendo aqui a fadinha da iluminação. E fala sobre a iluminação revelará a sua consciência superior. Te lembra que a iluminação é alcançada por muitos caminhos. E a fada da iluminação sabe que você deve buscar e ser paciente. Ela também sabe que, assim como a sabedoria, a iluminação vem com o tempo. Que lindo!
Nada mais lindo para fechar esse início, né? Porque a gente está só começando a entrar nessa energia pisciana. Então, abre o seu coração, traz presença, né? E sente, só sente, sai do controle um pouquinho, tenta sentir, se reconecta com essa fé em você mesmo, na vida, nos próximos 7 dias. Perceba todos os insights, os sinais, as sincronicidades, as borboletas que vão pousar perto de você e tudo mais que pode ser uma confirmação e um sinal para aquilo que você está vibrando dentro da sua alma. Um beijo enorme para todos, uma semana linda e até o próximo Pó de Lua.